Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É muito bom nós estarmos juntos nessa manhã para magnificar e exaltar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que vive, Ele que reina para todo sempre. Amém? É muito bom então nós estarmos aqui para falar um pouco mais do nosso Deus, Ele que tem aí feito com que nós sejamos uma bênção nas suas mãos. Ele é o que tem aí feito com que nós existíssemos, né? A nossa existência está nas suas mãos. Então eu louvo, engrandeço e magnifico o nome desse Senhor que tudo pode na minha vida e na sua vida. Eu estou aqui para nós estarmos lendo a Bíblia. Nós temos aí o projeto, o plano de estarmos lendo a Bíblia toda, né, durante esse ano de 2024, e a gente tem aí conseguido alavancar, né, essa empreitada aí, tem sido uma bênção. Então você é o meu convidado para nós estarmos aí lendo mais uma porçãozinha que o Senhor nos deu nessa manhã, e eu quero te convidar para nós estarmos aí louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Mas antes eu quero orar, clamar a Deus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, ó Deus, que nós temos aqui nessa manhã de estar, Senhor Deus, juntamente a Ti. Eu louvo e engrandeço o Teu nome, ó Pai, magnifico, Deus, aleluia, ao Senhor que tem cuidado de nós. Nós pelejamos, ó Pai, em oração pelas famílias, ó Pai, pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, o adulto, o senhor, a senhora. Que a Tua mão potente, ó Pai, esteja nos alcançando. Nós dependemos do Senhor, do nosso ir, do nosso vir. O Senhor é quem faz infinitamente mais. Então nos ajuda, Deus, a estar, Senhor Deus, a cada dia, a cada instante, Senhor Deus, rompendo em fé. Nos ajuda, Pai, a nos fortalecer em Ti. Ministra com Teu poder, com a Tua unção, com Teu sobrenatural. E faça com que sejamos uma bênção nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Ajuda também, eu te peço, ó Deus, aquele que tem clamado, Senhor Deus, por uma porta aberta, aquele que tem pedido ao Senhor o pão cotidiano. Desde já nós te agradecemos, ó Pai, pelo café da manhã, Senhor Deus, pelo almoço. Nós te agradecemos pelas virtudes do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Deus, e nos faculta, ó Pai, a estar buscando ao Senhor, a estar sendo lavados, remidos, transformados pelo poder do Teu nome. Assim, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, manifesta, Senhor Deus, a Tua glória sobre nós, e que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Nos ajuda, Pai, a estar sendo uma bênção nas Tuas mãos. Favorece, Senhor Deus, os Teus filhos, ó Pai, as Tuas filhas, ó Pai. Dê o soldo necessário para as responsabilidades mensais. Aqueles que se encontram doentes, ó Pai, desenganados, ó Pai, pelos médicos, que o Senhor venha, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, operar. Opera, Senhor Deus, com as Tuas mãos potentes, ó Pai, sobre a pastora Diana, Senhor Deus, tira, Senhor Deus, toda a pedra do rim, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor. Eu clamo a Ti, Senhor Deus, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, entrando com providências na vida dela. Toma também, Senhor Deus, aleluia, ó Pai amado, Pai querido, a sua família nas suas mãos, protege, guarda, Senhor Deus, coloca os Teus anjos acampados, ó Pai, em frente à casa da Tua serva, do Teu servo, ó Pai, porque eles têm sido, Senhor Deus, alvos, ó Pai, de demônios, ó Pai, que têm tentado contra a vida deles, pois o Senhor diz, Senhor Deus, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Assim, Senhor Deus, eu coloco todos os pastores, ó Pai, nas Tuas mãos, ó Pai, as missionárias, as pastoras, ó Pai, diáconos, diaconisas, ó Pai, eu coloco o Teu povo nas Tuas mãos. Opera, Senhor Deus, maravilhosamente. Toma também a saúde, Senhor Deus, do Mário Márcio nas Tuas mãos, do Júlio, ó Pai. Também, Senhor Deus, coloco, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, filha da Cláudia, coloco também, Senhor Deus, missionária Diva, pastor Carlos. Cada um, ó Pai, que tem, Senhor Deus, enfrentado situações, ó Pai, difíceis, ó Pai. Eu venho, Senhor Deus, pedir, Senhor Deus, pela Josi, ó Pai, opera sobre a vida dela, Senhor Deus,
Ajuda, Senhor Deus, ela a sair dessa situação. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, o Josivandro, ó Pai. Quantas pessoas, ó Pai, têm clamado, Senhor Deus, ao Senhor, ó Pai, nessa manhã, sim, Senhor Deus, eu rogo ao Senhor, eu te peço, ó Pai, que as tuas mãos potentes esteja, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém. Glórias a Deus. Eu louvo e engrandeço ao Senhor pela vida dos meus amados irmãos, que o Senhor esteja visitando os hospitais, os presídios, orfanatos, que o Senhor esteja visitando a todos, operando maravilhosamente em nome de Jesus Cristo. Amém? Marta, seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, guarde a todos os seus, né? Deus esteja aí de uma forma abundante, de uma forma transbordante, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as situações difíceis, que o Senhor venha fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ler João, o evangelista, né? O Evangelho de João, no capítulo 1. Hoje nós estamos começando o capítulo, o livro de João. Eu quero contigo estar aí, nós prosseguindo nessa batalha, nessa luta tão linda, né? Que é nós estarmos aí nos aprimorando daquilo que Deus tem nos dado, né? Que é a sua palavra. Diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aleluia, ou melhor dizendo, este veio para testemunho, para que testificasse que a luz, aleluia. Lerei novamente o versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que santificasse, aleluia, e testificasse da luz. Versículo 8 novamente. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu amor, os quais nasceram do sangue, aleluia, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque ele foi, aleluia, porque a ele foi dada por Moisés a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram, aleluia, de Jerusalém, sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, que?
És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. E dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinha sido enviado eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: Por que profetizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sua alparca. Estas coisas aconteceram em Betabará, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Aleluias, glórias a Deus. Oh, aleluia. 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e 2 dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhe: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde moravam. E ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João e o havia seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: Achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, achou a Filipe e disse-lhe: Segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: Havíamos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita, a quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi,
Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, aleluia, porque te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Glórias a Deus, oh Deus de Israel. Glórias ao nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nossos amados irmãos de São Paulo, seja bem-vindo. Que Deus esteja aí abençoando, maravilhosamente. Em nome de Jesus, tudo bem com os meus amados irmãos, comigo também vai bem. Que Deus esteja operando aí sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidá-los também para nós estarmos indo ao próximo livro da Bíblia. Deixa eu abrir aqui o Facebook para nós estarmos aqui conferindo, o que nós vamos fazer na data desse dia. Primeiro livro, nós já lemos aí, João capítulo 1, nós devemos ir agora para 2 Crônicas, capítulos 5 e 6 de 2 Crônicas, amém? 2 Crônicas, capítulos 5 e 6. Venha comigo, em nome de Jesus, 2 Crônicas, capítulos 5 e 6, amém? Vai dizer assim, 2 Crônicas, capítulos 5 e 6. Deixa eu colocar na barra de rolamento aqui. Assim se achou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram. Oh, aleluia! Parece que a gente pulou aqui, eu coloquei lá 2 Crônicas, mas é 1 Crônicas. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque não podemos avançar tanto, É 1 Crônicas, capítulos 5 e 6, amém? Glórias a Deus. 1 Crônicas, capítulos 5 e 6. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre os seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom, e Carmi. Os filhos de Joel, Semaías, seu filho Gog, seu filho Simei, seu filho Mica, seu filho Reaías, seu filho Baal, seu filho Beerá, seu filho qual Tiglat-Pilneser, rei da Síria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto aos seus irmãos pelas suas famílias, quanto foram postos nas genealogias segundo as suas descendências, tiveram por chefe Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Semá, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo e Baal-Meon. Também habitou do lado do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates
porque o seu gado tinha se multiplicado na terra de Gileade. E nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos, que caíram pela sua mão, e eles habitaram nas suas tendas defronte de todo o lado oriental de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Seucá. Joel foi chefe, e Sefã o segundo, também Janai e Cefate estavam em Bazã. E seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Sebá, Jorai, Jacã, Zia e Eber, 7. Estes foram os filhos de Abiael, ou Abiail, filho de Uri, filho de Jeroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Jezizai, filho de Jodá, ou melhor dizendo, de Jado, filho de Bus, Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Bazã, nos lugares da sua jurisdição, como também em todos os arrebaldes de Saron, até aos seus termos. Todos estes foram registrados segundo as genealogias nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. Dos filhos de Rui, dos filhos dos Gaditas, da meia tribo de Manassés, homens muito valentes, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra. Houve 44.770 que saíram a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur, e a Nífes e a Nodab, e foram ajudados contra eles, e os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque na peleja clamaram a Deus, que lhes deu ouvidos, porquanto confiaram nele. E levaram preso o seu gado, seus camelos, 50.250 ovelhas, e 2.000 jumentos, e 100.000 homens, porque muitos caíram feridos, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra, multiplicaram-se desde Bazã até Baal-Hermon e Senir e o monte Hermon. E estes foram cabeça de suas casas paternas, a saber, Éfer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Adavias, Jodiel, homens valentes, homens de nome e chefes das casas, aleluia, das casas de seus pais. Porém, transgrediram contra Deus de seus pais e se prostituíram segundo os deuses dos povos da terra, os quais Deus destruí-la diante deles. Por isso, o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pilneser, rei da Síria, que os levaram presos, a saber, os Rubenitas e Gaditas, e a meia tribo de Manassés, e os trouxeram a Ala, e a Bor, e a Ara, e ao rei de Gozã, até ao dia de hoje. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Vamos à frente. Nós temos aí o capítulo 6 de 1 Crônicas. Nós vamos estar fazendo menção também do capítulo 6 de 1 Crônicas. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, e Hebron e Uziel.
E os filhos de Arão, Moisés, Miriam, e os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E Eleazar gerou a Finés, e Finés gerou a Abissua. E Abissua gerou a Buqui, e Buqui gerou a Uzi. E Uzi gerou a Seraías, e Seraías gerou a Meraiote. E Meraiote gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube. E a Itube gerou a Zadok, e Zadok gerou a Imás. E a Imás gerou a Azarias, e Azarias gerou a Jonã. E Jonã gerou a Azarias. E este é o que exerceu o sacerdócio na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. E Azarias gerou a Marias, e a Marias gerou a Itube. Glórias a Deus. E a Itube gerou a Zadok, Zadok gerou a Salum, e Salum gerou a Ilquias, e Ilquias gerou a Azarias, e Azarias gerou a Seraías, Seraías gerou a Jeozadak. Jeozadak foi levado cativo quando o Senhor levou presos a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. E os filhos de Levi foram, pois, Gerson, Coate, Merari, e os que, aleluia, e estes são os nomes dos filhos de Gerson, Libni e Simei. E os filhos de Coate, Anrão, Izar, Hebron, Uziel. E os filhos de Merari, Mali, Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo os seus pais, de Gerson, Libni, seu filho Jaate, seu filho Zima, seu filho Joá, seu filho Ido, seu filho Zera, seu filho Jeatarai, seu filho. Os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho Coré, seu filho Assir, seu filho Eucana, seu filho Abiasaf, seu filho Assir, seu filho Taate, seu filho Uriel, seu filho Uzias, seu filho Saul, seu filho, aleluia, Saul, seu filho. E os filhos de Eucana, Amizai, Aimote. Quanto a Eucana, os filhos de Eucana foram Sofai, seu filho, e o seu filho Naate, seu filho Eliabe, seu filho Jeorão, seu filho Eucana, seu filho, aleluia, os filhos de Samuel, Joel, seu primogênito, e o segundo Abias, os filhos de Merari, Mali, seu filho Libni, seu filho Simei, seu filho Uzá, seu filho Simeia, seu filho Agias, seu filho Asaías. Estes são, pois, os que Davi constituiu para o ofício do canto na casa do Senhor, depois que a arca da aliança teve repouso, e ministrava diante do tabernáculo da tenda da congregação com cantares, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e estiveram segundo o seu costume, o seu ministério. Estes são, pois, os que ali estavam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amissai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Teate, filho de Assir, filho de Abiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. E o seu irmão Asaf estava à sua direita, era
Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baazéias, filho de Malquias, filho de Etni, filho de Zera, filho de Adaías, filho de Etã, filho de Zima, filho de Simei, ou melhor dizendo isso mesmo, filho de Jaate, filho de Gerso, filho de Levi. E seus irmãos, filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etã, filho de Quise, filho de Abdi, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Ilquias, filho de Anzi, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Marari, filho de Levi. E os seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o ministério do tabernáculo da casa de Deus. E Arão e seus filhos ofereceram sobre o altar do holocausto e sobre o altar do incenso por todo o serviço do lugar santíssimo, para fazer expiação por Israel, conforme tudo quanto Moisés, servo de Deus, tinha ordenado. Estes foram filhos de Arão, seus filhos, aleluia, seu filho Eleazar, seu filho Finés, seu filho Abissua, seu filho Buque, seu filho Uzi, seu filho Seraías, seu filho Meraiote, seu filho Amaria, seu filho Aitube, seu filho Zadok, seu filho Aimás. E estes foram as suas habitações segundo os seus acampamentos, nos seus termos, a saber, dos filhos de Arão, da família dos Coatita, porque eles, aleluia, porque a eles caiu a sorte. Deram-lhes, pois, a Hebron, na terra de Judá, e os arrebaldes que a rodeiam. Porém, o território da cidade e as aldeias deram a Calebe, filho de Jafoné. E os filhos de Arão deram a cidade de refúgio, Hebron e Líbna, e os seus arrebaldes, e Jatir, e Estemoa, e os seus arrebaldes, a Ilém, e os seus arrebaldes, Debir, e os seus arrebaldes, Azã, e os seus arrebaldes, Bet-Semes, e os seus arrebaldes, e da tribo de Benjamim, Geba, os seus arrebaldes, Elemete, e os seus arrebaldes, e Anatote, e os seus arrebaldes. Todas as cidades pelas suas famílias foram 13. Mas aos filhos de Coate, que restaram das suas famílias, tiveram por sorte 10, aleluia, cidades e meia tribo de Manassés. E os filhos de Gerson, segundo as suas famílias, tiveram 13 cidades da tribo de Isacar, e da tribo de Azer, e da tribo de Naphtali, da tribo de Manassés, em Bazã. E os filhos de Merari, segundo as suas famílias, tiveram por sorte 12 cidades da tribo de Ruben, e da tribo de Gade, e da tribo de Zebulon. Assim, os filhos de Israel deram aos levitas essas cidades e seus arrebaldes, e deram-lhes por sorte estas cidades da tribo dos filhos de Judá, da tribo dos filhos de Simeão, da tribo dos filhos de Benjamim, as quais deram os seus nomes. Glórias a Deus. E quanto ao mais das famílias dos filhos de Coate, e lhes deram da tribo de Efraim e da cidade dos seus termos, porque lhes deram as cidades de refúgio, Siquém e seus arrebaldes. Mas as montanhas de Efraim, como também Gézer e os seus arrebaldes, e Jaquimeão e os seus arrebaldes, Bet-Heron e os seus arrebaldes, e Aijalon e os seus arrebaldes, Gad-Rimon e os seus arrebaldes, e da meia tribo de Manassés, Aner e os seus arrebaldes, e Bileã e os seus arrebaldes. Essas cidades tiveram os que ficaram da família de Coate,
Os filhos de Gerson tiveram da família da meia tribo de Manassés, Golã e Bazã, e os seus arrebodes, e Astarote, os seus arrebodes, da tribo de Zacar, Quedes e os seus arrebodes, da Berate e os seus arrebodes, e Remote, os seus arrebodes, e Anem e os seus arrebodes, da tribo de Azer, Massal e os seus arrebodes, e Abidom e os seus arrebodes, e o Cuque e os seus arrebodes, Reobote e os seus arrebodes, e da tribo de Naphtali, Quedes, em Galileia, e seus arrebodes, Amon e os seus arrebodes, Kiriate, ou melhor dizendo, e Kiriataim e os seus arrebodes. E ficaram dos filhos de Merari, tiveram da tribo de Zebulon, a Rimon e os seus arrebodes, a Tabor e os seus arrebodes, da além do Jordão, na altura de Jericó, ao oriente do Jordão, da tribo de Ruben, a Bezer, no deserto, e seus arrebodes, e a Jaza e os seus arrebodes, e a Quedimote e os seus arrebodes, e Mefaate e os seus arrebodes, da tribo de Gade, a Ramote, em Gileade, e os seus arrebodes, Manaim e os seus arrebodes, e a Esbom e os seus arrebodes, e a Geze e os seus arrebodes. Amém? Glórias a Deus. Vamos ao próximo livro que nós vamos estar aí mencionando no dia de hoje, Sofonias capítulo 2. Eu quero contigo, nós estamos fazendo essa leitura de Sofonias capítulo 2 para a honra e glória do nosso Deus. Sofonias capítulo 2. Nós vamos honrar o nosso Deus aí através desse capítulo de Sofonias capítulo 2. Amém? Glórias a Deus. Vai dizer assim: congregai, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai ao Senhor, buscai a mansidão, por ser que sejais, pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Porque Gaza será desamparada e Ascalon assolada. Asdod ao meio-dia será expelida e Ecrom será desarraigada. Ai dos habitantes da costa do mar, a nação dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós. Ó Canaã, terra dos filisteus, eu vos destruirei até, aleluia, glórias a Deus, que não haja moradores, aleluia. E a costa do mar será de pasto, e cabanas para os pastores, e currais para os rebanhos. Versículo 7 da palavra do Senhor de Sofonias, capítulo 2, versículo 7. E será a costa para o restante da casa de Judá. Ali apacentarão os seus rebanhos, de tarde deitarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, os visitará e os fará tornar do seu cativeiro. Eu ouvi o escárnio de Moabe, os injuriosos, palavra dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de ortigas e poço de sal, e desolação perpétua. O restante do meu povo o saqueará, e o restante do meu povo o possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos.
o Senhor será terrível para eles, porque emagrecerá todos os deuses da terra, e todos virão adorá-lo, cada um desde o seu lugar, de todas as ilhas dos gentios. Também vós, ó etíopes, sereis mortos com a minha espada. Estenderá também a sua mão contra o norte, e destruirá a Síria, e fará de Nínive uma assolação, terra seca como o deserto. E no meio dela repousarão os rebanhos, todos os animais das nações, e alojar-se-ão nos seus capitéis. Assim, o pelicano como o ouriço, o canto das aves se ouvirá nas janelas, e haverá desolação nos limiares, quando tiver descoberto a sua obra de cedro. Esta é a cidade alegre, que habita despreocupadamente, porque que diz no seu coração: eu sou, não há outro além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, todo o que passar por ela maneará a sua mão. Amém? Glórias a Deus. Deus esteja aí abençoando. Cris, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos os meus amados irmãos aí, né? Deus esteja operando aí maravilhosamente na vida de vocês, amém? Eu quero estar orando aqui contigo. Pai Santo, Pai querido, amado, foi mais um tempo de leitura da Tua Palavra. Deus, nós sabemos que é difícil compreensão, mas o Teu Espírito Santo esteja, Senhor Deus, abrindo a mente, Senhor Deus, de cada um de nós, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser, aleluia, um instrumento, ó Pai, usado pelo Senhor, ó Pai, também nos usa, nos capacita, Pai, nos encha, Senhor Deus, e que nós venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos. Olha, Senhor Deus, seja socorro, ó Pai, dos Teus filhos, ó Pai, que te clamam, que tem falado contigo a respeito, ó Pai, das suas situações difíceis. Assim, Pai amado, Pai querido, eu quero orar, Senhor Deus, eu quero clamar, quero te pedir, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, pensado. Ajuda, Senhor Deus, em nome de Jesus. Venha Teu socorro, em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Um abração do pastor Cássio. Fica com Deus.